Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, queridos amigos, bom dia a todos que em todas quintas-feiras, neste horário, estão aqui comigo, para que possamos juntos absorver as lições maravilhosas trazidas pelo nosso querido Humberto de Campos, nosso irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, que nos trouxe lições tão importantes e que nos fazem refletir sobre a nossa vida, fazem-nos refletir e olhar, e principalmente agora que nós estamos aqui trabalhando nesse livro, no Roteiro de Jesus, este aqui, ó, são diversas capas, né? Cada vez vai sendo uma capinha diferente, mas o livro é esse, no Roteiro de Jesus. Por que nós escolhemos esse livro? Eu acho importante estar falando, porque aqueles que chegam agora pela primeira vez no programa, podem ficar, bom, mas tanta obra e pegou esta. Porque nesta obra, Gerson Simões, que é o organizador deste livro, ele pegou das obras do Humberto de Campos, quando ele escrevia com Humberto de Campos, quando ele escrevia com o irmão X, e compilou no livro. Então, é um livro bastante interessante, que traz as lições com Jesus, dos diversos livros. Então, nós vamos ter um acompanhamento muito legal da parte desse nosso querido irmão. Não lembro se eu falei com vocês a respeito da apresentação do livro, né, que ele fala que no Roteiro de Jesus é uma compilação de textos, né? Então, de cada obra do Humberto de Campos, efetuada por Gerson Simões Monteiro, de 8 obras do espírito Humberto de Campos, assinadas com o seu pseudônimo de Irmão X, psicografadas por Francisco Cândido Xavier e editadas pela Federação Espírita Brasileira. Então, quem leu os livros ditados pelo Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, há de concordar que eles significam um tesouro de luz inesgotável. A forma dele trazer, dele se comunicar com a gente, né, é muito clara, muito simples, muito objetiva, para que a gente possa refletir na nossa vida, não ficar só naquele exemplo trazido lá quando aconteceu. Faz com que a gente remeta para hoje, para nós mesmos, cada lição que é trazida. Então, nos programas anteriores, eu busquei alguns livros, peguei uma lição de um, uma lição do outro, para que a gente pudesse comparar. E vimos que não existe diferença na nomenclatura, na forma de escrever, quando ele assinava como Humberto de Campos e depois como Irmão X. Se é a mesma pessoa, o mesmo espírito, como é que ele vai se expressar de forma diferente? E aí nós pudemos ver que a característica
da fala, a forma é sempre a mesma. Então, esse abnegado irmão que nos trouxe, que também este Gerson Simões que nos trouxe a compilação desses ensinamentos, ele também fez eu achei assim fantástico também, como ele dividiu o livro, né? Ele fala aqui para nós, o mais importante desse material literário mediúnico é o seu aspecto revelador, principalmente quando ao relatar os fatos acontecidos com Jesus, a partir de uma visão espiritual. Nós sabemos da história de Jesus quando a gente lê na Bíblia, tem muitos outros dados falando de Jesus, mas aqui ele dá essa visão, né? Retifica, em alguns casos, erros históricos de interpretação, sendo esse, aliás, um dos papéis a ser desempenhado pelo Espiritismo, como foi previsto por um espírito em 15 de abril de 1860, na mensagem dada ao médium Georges Genoulat e inserida na segunda parte de Obras Póstumas, com o título Futuro do Espiritismo. Além desses aspectos, Humberto de Campos registra ainda episódios vivenciados por Jesus, agindo na condição de espírito após a ressurreição. Tais revelações são, na realidade, outras santas pérolas que brilham nesse tesouro de luz. Esta coletânea tem significativo valor para a pesquisa de expositores espíritas e estudiosos da doutrina e do Evangelho, pois que facilita a compreensão dos ensinos do Mestre, em sua obra de cunho divino na renovação da humanidade. Por isso, gente, na renovação da humanidade é desde aquele tempo até hoje. Como é que eu estou nesse processo todo? Por isso que toda vez eu insisto em falar isso. Nós lemos a lição e buscamos refletir em nós o que aquela lição traz de exemplo, o que aquela lição traz de reflexão, para que a gente possa fazer essa transformação. Porque uma humanidade transformada não é assim, ó, num estalar de dedos, Jesus fala, a partir de amanhã, aqui é um mundo de regeneração. Não, nós já estamos iniciando esse processo de regeneração, em alguns livros, inclusive, diz sobre isso, né, em algumas obras, que há algum tempo que isso já está acontecendo. Não é algum tempo de ontem, é algum tempo bem lá para trás. Porque o processo é lento. Nós não vamos partir de um mundo de provas e expiações para regeneração, dormir num, acordar no outro, não. O processo é educativo e a regeneração está aqui, ó. Então, eu não vou estar no mundo de regeneração se não for um espírito regenerado, porque isso não condiz com a vibração que terá o planeta naquele momento. Então, nós também temos a possibilidade de ir para outros planetas de provas e expiações, que estão na condição da Terra, ou então, se eu precisar voltar um pouquinho para ajudar aqueles espíritos a caminhar para progredir. Nós temos diversas oportunidades de servir e crescer. Qual é a que eu quero para mim? E eu preciso pensar, eu preciso refletir. Desculpa. Como é que eu estou hoje? Que transformações eu já fiz e que eu preciso ainda fazer? E essas lições que são trazidas nesses livros, através da mensagem do nosso querido Humberto de Campos, ele nos traz essa reflexão. Muitas vezes nós ficamos assim preocupados, quem foi, quem é, e por que aconteceu isso com ele, porque não importa quem nós fomos enquanto encarnados, importa a mensagem que nós trouxemos. E se a nossa vida de encarnado nos serviu de exemplo para muitos, que o processo da desencarnação faz com que a gente continue sendo esse exemplo. E assim é Humberto de Campos na nossa vida, esse querido irmão X, né? Então, ele vem falar aqui, ó, é também subsídio inestimável para a fundamentação da ordem espiritual dos estudos, alargando a visão, muitas vezes materialista ou mística,
que hoje se tem de Jesus, além de servir de contribuição aos corações de paz e harmonia, não, sedentos de paz e harmonia, desculpa, no contato com as lições amorosas do Cristo. Os capítulos da série de obras ditadas pelo Espírito Humberto de Campos, que formam no roteiro de Jesus, que é este livro, não estão inclusos os livros, as mensagens que traz no Boa Nova e também no Brasil, Coração do Mundo, em face da temática específica, que depois que nós terminarmos esse, nós vamos para aqueles lá. Tanto fazermos Boa Nova, como trazermos Brasil, Coração do Mundo, porque é específico. Ele aqui vai trazendo um pouco, no Brasil, Coração do Mundo, a história do nosso país, né, a história contada por Humberto de Campos, e também Boa Nova, que é, assim, lições com Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos. Aí ele fala, são relatos de diversos fatos ocorridos com o Cristo, ensinando, dialogando, curando e, sobretudo, exemplificando o seu infinito amor. Por isso que ele dividiu este livro em partes. Então, a primeira parte, que aqui nós estamos ainda, e ela também é longa, são temas ligados ao início da vida de Jesus, vocês vão ver pela lição de hoje. Depois, nós temos a segunda parte, é Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando, e a vida dele nessa época. Depois, a terceira parte, fatos vivenciados pelo Cristo no final da sua vida na Terra. E, por último, que é a quarta parte, Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual, e que nos ajuda até hoje. Né? Então, é para a gente ter uma ideia. Gente, aqui nós não vamos ficar focados em fatos históricos, nada disso. Porque o que importa é a gente tirar a essência daquilo que o Espírito traz para nós refletirmos. Porque se nós ficarmos só baseados na história, voltando lá para trás, eu vou trazendo algumas bases de cada lição para que a gente pelo menos se situe, né, nessa época, mas que nós precisamos compreender que o importante é tirar dali o exemplo. O que é que os espíritos trouxeram para nós naquela época e nos trazem até hoje, nas lições mais diversas. E qual foi o impacto da vinda de Jesus na vida desses espíritos que, por mais que foi um tempo curto com ele, puderam trazer não só da alegria de ter podido estar com Jesus, mas também de aceitando essa misericórdia divina que foi permitir que Jesus reencarnasse entre nós para nos auxiliar, para nos ensinar a vivenciar as leis aqui na vida terrena. E veio numa época difícil, mas ele tinha que vir naquela época, porque nós como humanidade, estávamos novamente nos perdendo. Moisés veio, trouxe as leis, fez todas aquelas exigências, e nós, ali no início tudo bem, depois a gente foi se acostumando, e a lei foi ficando para lá, e nós estávamos quase que voltando novamente àquilo que nós éramos bem antes de Moisés. E não importa os profetas que vieram, aqueles que vieram trazer, vieram preparar de alguma forma a vinda do Cristo, trazendo já notícias de como era a sua, como assim, o que é que eram aquelas leis que tinham sido trazidas por Moisés, como era para vivenciar a questão da espiritualidade, de forma tranquila, mas que a gente não estava entendendo nada e estávamos todos perdidos. Ele precisava vir para pôr foco na nossa vida como espíritos encarnados que nós éramos. E somos até hoje, né, estamos nessa condição de espíritos encarnados, só que nós somos espíritos imortais, que temos uma história passada e temos um futuro pela frente, mas que precisamos aprender a viver o presente
com foco na evolução do espírito que somos. Esse é o nosso objetivo na encarnação, de todos nós. Né? Isso eu friso sempre para que a gente não esqueça. Cada um de nós vem com uma missão para a Terra, mas o objetivo comum da humanidade é o seu progresso espiritual. Então, o que é que eu estou fazendo para poder progredir espiritualmente? Como é que eu estou fazendo a leitura do Evangelho, das lições que são trazidas por N espíritos? Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que está assim ampliando a nossa cabeça, a nossa mente com relação às leis divinas. Com o foco de que nós não somos homens, nós somos espíritos encarnados na Terra. Homens, quando a gente fala, não está dizendo sexo, mas como seres encarnados com um corpo para podermos fazer o nosso progresso. Porque aqui é o momento da prova, né? Se a gente está aprendendo ou não está aprendendo a lição, que lá no plano espiritual nós incansavelmente estudamos. Então, os fatos que a gente vai trazendo, não é para a gente voltar e ficar lá atrás, quem era, quem não era, quem foi e quem não foi. Nós vamos trazer uma base, mas sem ficar parado lá. O importante é a gente compreender para vivenciar aqui, para trazer a lição para o agora. Tá bom? Então, assim que a gente possa juntos estar fazendo essas reflexões e trazendo essas informações. Então, aquilo que vocês também tiverem de coisas que vocês ou querem saber, ou tem alguma coisa para compartilhar, nós temos aqui que fica passando aqui embaixo, olha aqui os telefones de contato através do WhatsApp, onde vocês podem mandar perguntas, onde vocês podem trazer alguma curiosidade que tenham a respeito de Humberto de Campos e da sua literatura. Tá bom? Então, tá aqui o telefone, as nossas plataformas, onde fica o gravado o programa é no Facebook e no YouTube. Inclusive, no YouTube, é interessante que vocês acessem lá o sininho para que sejam alertados do programa e também se inscrevam, porque assim a divulgação ela vai se estendendo cada vez mais. Então, a intenção não é a divulgação do ser que aqui vos fala, mas é a divulgação do trabalho que esse querido Humberto de Campos trouxe para nós. Então, sendo assim, depois das explicações que eu mais ou menos já dei a semana passada e já dei uma entrada nela novamente para que assim fique fixo na nossa mente qual o objetivo de estar trazendo a obra. E toda vez que termina uma lição, eu vou falando para vocês do que livro foi tirada, tá bom? Então, a primeira lição que nós temos e na primeira fase, na primeira parte, são temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra. E aqui a primeira lição que nos vem é de Simeão e o menino. Então, quem foi Simeão? Simeão era um personagem do Novo Testamento, né? É um personagem do Novo Testamento, da Bíblia, que teria abençoado Jesus quando Maria e José foram levar Jesus ao templo para apresentar Deus para Jesus, no templo de Jerusalém. Porque Jesus, ele não fez nada, na vida dele não foi nada diferente do que a nossa. Nossos pais nos apresentaram uma religião, nossos pais nos fizeram seguir uma religião, e assim como Maria e José também fizeram com Jesus, né? E isso aconteceu 40 dias depois que ele tinha nascido, porque a gente sabe que antigamente tinha essa questão do resguardo, e enquanto não passava os 40 dias do nascimento, não saía de casa, tinha uma série de cuidados que hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina, tudo nós estamos aprendendo que tem que ter os cuidados, mas não tem que ter aquele resguardo que tinha antes. Gente, na minha época, quando eu nasci, há 69 anos atrás, 68 anos atrás,
né? Eu sou a mais velha da família, tanto de um lado como do outro, dos meus pais. E quando meus primos nasceram, porque minhas irmãs eu não lembro, porque a gente é uma escadinha, né? Nós somos em 3, mas os meus primos eu já era um pouquinho maior. E eu lembro que era 7 dias, fechada no quarto, escuro, não podia abrir janela, em cima do abajur, eu nunca esqueci, uma fralda para não deixar tão iluminado. A criança ficava enrolada, que nem um charutinho. Isso foi comigo também, mas eu só lembro de ver os meus primos, né? Então a mulher ficava ali dentro direto, não tinha contato com ninguém. Era só a mãe que ia lá ajudar a dar banho na criança, era só sopa, caldinho e coisas assim que, né, hoje em dia, graças a Deus, a medicina veio para mostrar que isso não é necessário, né? E hoje as crianças já nascem dando risada. Então, não tem o que. O progresso vem para que a gente possa aprender com ele, né? E cada vez melhorar mais. Mas Jesus, como ele nasceu, ele foi criado como uma criança igual a todas as outras. E José e Maria, que eram muito religiosos, levaram ele para conhecer no templo, para que fosse apresentado a Deus, como eles dizem na lição, né? Porque Simeão, ele recebeu uma revelação de que ele só morreria, ele não morreria enquanto não conhecesse o Cristo, que ele iria conhecer o Cristo. E engraçado que é tão forte isso nele. Agora vocês vão ver a fala, que agora eu vou entrar no texto. Como é interessante isso. Como de vez em quando a gente tem certeza de umas coisas, e hoje, antigamente falava de revelação, mas é a intuição que nós temos. Né? A ajuda dos espíritos protetores que nos auxiliam, nosso anjo da guarda, que nos dá a intuição das coisas, a gente tem certeza que aquilo é daquele jeito e é daquele jeito. Assim como naquela época também tinha. Mas era tudo tido como sobrenatural. Né? E está tudo certo. No fim, deu tudo certo. Então a história começa assim. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, porque tudo que fala aqui de Simeão está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, inclusive. Após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho a distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então ele se afastou um pouquinho da Maria e do José e conversou com aquela criança, mas, a bem da verdade, conversou com o espírito que estava ali, né? Então ele fala assim, ó, celeste menino. Olha como ele já tinha, né? Ele tinha percebido quem estava ali, né? Que não era um espírito qualquer, por causa da sua própria sensibilidade mediúnica. Porque a revelação nada mais era do que o exercício da mediunidade, né? Que só foi ter esse nome depois com Kardec, né? Então, Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste, a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, que era o governador, né, como dizia assim antigamente, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então ele está falando de todo mundo que tinha algum poder, que tinha conhecimento, que tinha nascido em famílias abastadas, né? Como que ele ia se desenvolver nesse meio, né? Então,
Poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-se-ia entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por quê? Porque todos nós que estávamos lá naquela época, tínhamos a certeza que Jesus viria para governar Israel. E faria como? Ele, como governador, ele mudaria todas as leis e as coisas, a libertação do povo, e mais ele faria essas mudanças. Vamos lá. Era essa a intenção. E eles não conseguiam entender como é que ele, nascendo numa família humilde daquele jeito, ele ia poder ascender a essa magnitude de, como é que fala, da vida, né? Como é que ele podia governar, como é que ele podia fazer transformação tendo nascido numa família humilde? Era impensável na época, né? Hoje imagina antigamente, mas hoje ainda é diferente, porque a gente vê que mesmo nas escolas de família, as pessoas de família simples, estudaram em escola assim, de estado, de município, e se tornaram pessoas importantes. A gente tem o exemplo, e que desculpa, mas é o que me veio à mente agora, né? O caso do Fernando Henrique Cardoso. Ele foi nosso presidente da República, ele estudou em escola pública, família humilde, então, assim, foi com esforço, com dedicação e com força de vontade que ele conseguiu vencer e chegar a presidente da República, a estudar, a conhecer, então, e passou muitos desafios para poder chegar nesse ponto, né? Então é isso que aqui, hoje a gente entende, mas antigamente eles não entendiam, porque era assim, ou você era pobre ou você era rico, não tinha o meio termo como nós temos hoje, né? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Porque nós sabemos que Moisés, ele foi encontrado, né, pelas servas do faraó na época, e ele foi criado como filho do faraó, né? Então era um filho adotivo do faraó. Por isso que ele pergunta, por que não viesse como ele, pelo menos, né? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Olha qual era a preocupação. Que será de ti sem lugar no sinédrio? No sinédrio é onde ficavam os doutores da lei, onde eram aqueles que conheciam a lei e que executavam a lei assim, ao pé da letra. Né? Não tinha reflexão, tinha nada. Era aquilo e ponto final. Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Então, aqui, os filisteus eram aquelas pessoas humildes, né? Não, eram pessoas muito preocupadas com as questões materiais, desprovido de inteligência e de imaginação artística. Então, quando ele fala que mobilizou a força contra eles, né? Porque Samuel, ele foi o último juiz, que antigamente ainda não tinha rei em Israel. Então, como é que fala? O Samuel, eles eram chamados de juízes, aqueles que davam as ordens, que ditavam as leis, que trabalhavam nessa parte administrativa e que comandavam os exércitos, mandava e desmandava, vamos assim dizer. E depois, ele foi o primeiro, o último juiz, e depois ele foi o primeiro profeta de Israel. O primeiro, ele ainda fala assim, ó, ele foi o primeiro verdadeiro profeta em Israel. Era visto pelos israelitas como sacerdote e profeta, juiz e administrador. Então, ele era como se fosse o rei, não era chamado de rei, mas era considerado. E foi através dele, então ele mobilizou as forças que tinha, né, do exército, contra os filisteus,
preservando a superioridade, porque os filisteus também só arrumavam confusão na época. Saul foi o primeiro rei que ele instituiu, que Samuel instituiu. Então, Saul foi o primeiro. E Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Então, ele foi o primeiro rei. O segundo foi Davi. Davi estimava o Fausto do poder. Depois foi Salomão. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Então, ele aqui está falando de tudo que foi material, da parte material administrativa do reino. Porque, como assim Jesus não nasceu nesse meio, né? Era a preocupação. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Olha qual era a compreensão que Simeão também tinha. Né? Ele era considerado, quer ver? Ele tinha, oh meu Deus, está me fugindo o negócio aqui. Ele era considerado, né, muito considerado dentro do templo, tanto que ele que recebia as crianças e abençoava aquelas crianças, e como ele estava esperando a vinda de um ser superior, né, ele foi também, que foi ali trazido para ele aquela oportunidade, né, Deus deu essa oportunidade para ele. Mas não se conformava. Como é que ele vai ser aquele esperado, né? Porque ele era considerado salvador já desde que nasceu, que ele tinha vindo para salvar a todos. Como que naquele lugar singelo, com aquela família humilde, ele ia poder ser aquilo que eles esperavam que ele fosse, que ele se tornasse o rei naquela época. E ele mesmo disse, né? Durante a vida toda, que todo mundo falou para ele do reino, ele falava que o reino dele não era deste mundo. E também a gente não compreendeu nada, porque nós levamos tudo ao pé da letra, sem compreender a extensão daquilo que Jesus veio realmente fazer aqui na terra entre nós. Aí ele continua. Jesus, menino, escutou, mostrando-lhe sublime sorriso. Olha, ele era um bebê, gente, tinha 40 dias. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Ele ainda não se deu por satisfeito. Onde representará os interesses do Supremo Senhor? Onde que ele ia poder representar os interesses de Deus? Numa família singela daquele jeito. Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverá novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atena e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Pois isso aqui ele fez, independente de onde fosse, né? Não era num templo, mas era onde ele encontrava a gente, e ele fez isso, transformou a gente em filhos de Deus, né? Que a gente aprendeu a respeitar e entender Deus como um pai de amor, desde que Jesus esteve entre nós, né? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel, porque ele achava que Jesus vinha, porque Moisés veio e fez todo aquele bafafá que foi, né? Ele, com os 10 mandamentos, ele ainda escreveu mais que uma centena de leis para conter aquele povo,
E eles achavam que Jesus, quando viria, ia fazer a mesma coisa que Moisés. Vinha conter aquele povo, vinha transformar aquele povo. E ele não veio para transformar só aquele povo, ele veio para transformar a humanidade, né? E aqui, para tudo para eles, tinha que ter o dinheiro, porque precisava. Como que eu vou mudar um povo se não tiver guerra? Porque com Moisés, como é que é? Então, se eu não posso. Nós éramos espíritos endurecidos ainda. Como foi que Jesus morreu, gente? Os circos que tinham na época era a festa que a gente ia para ver as pessoas morrerem, para ver as pessoas se degladiarem. Aqueles gladiadores imensos, aqueles homens enormes, matando pessoas que não tinham nem noção do que era aquilo. E a gente ia lá e queria aquela festa toda. Então, olha, isso foi quando Jesus se encarnou, 33 anos depois. Agora, imagina quando Jesus nasceu, que ainda era aquele tumulto todo. E ele achava que Jesus tinha que vir na condição de Moisés. Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Então, assim, ele ainda não conseguia enxergar onde que ele vai pregar tudo isso, onde que ele vai trazer essa transformação nessa condição. Olha, é muito lindo isso, gente, é muito lindo. O menino tenro ergueu então, olha só, a pequenina destra, a mãozinha dele, e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Então, ele batia a mãozinha no peito, no coração do Senhor, do Simeão, né, que já estava bem velhinho. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Olha, então, aqui mostra que Jesus estava ouvindo, entendendo o que ele estava falando. Por isso que nós, se a gente trouxer para hoje, né, não que nós temos espíritos da escolta de Jesus, né, da escola de Jesus aqui, mas por isso a gente fala tanto, né? Converse com os bebês, converse com o seu filho, porque é de espírito para espírito, não é corpo para corpo, é espírito para espírito. Advirta eu. Se você tiver que chamar atenção, se você tiver que fazer algum ensinamento, faça de espírito para espírito. Olhe no olho do outro, porque a resposta vem de alguma maneira. Pode não vir naquele momento, mas vai constituir para aquele espírito uma reflexão íntima, que vai aos poucos se transformar em atitudes diferenciadas. Então, nessa conversa, Simeão estava falando com Jesus de espírito para espírito. E Jesus responde a ele, batendo com a sua mãozinha direita no peito. Nós precisamos entender os recados que a gente recebe da criança, do adulto, que nem sempre é através de palavras. Principalmente quando eles ainda não sabem falar. São gestos. A gente não identifica as coisas que a criança está falando pelo choro. A gente sabe quando é fome, quando é manha, quando está sujo, quando precisa de que é carinho. A gente identifica pelo choro. E pelo carinho. Né? Que conforme você vai a criança vai crescendo e você vai ensinando, ela vai te demonstrando. Agora vem um pedaço muito legal. Quer dizer, tudo é legal, né? Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta.
Por que só depois da morte? Porque em espírito nós vamos ter as respostas que a gente não teve aqui na Terra para as nossas coisas. Para a nossa, coisas que nós não tivemos como enxergar as respostas. E aí, quando chegar lá, a gente vai ter um momento de ir para o cinema, como diz o outro, para ver uma retrospectiva da nossa vida, para ver onde nós erramos, que nós erramos muito, quantos erros cometidos, né? Para que a gente possa refazê-los, fazer diferente na nossa vida. Então, só depois que ele desencarnou, que ele foi saber que Jesus tinha realmente dado a resposta para ele. E aí vem a resposta. O infante sublime, a criança, né, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Então, Jesus, quando responde para ele quis dizer, eu não vim para organizar as coisas materiais na terra, que são efêmeras, são passageiras. Né? Então, Jesus estava demonstrando isso. Aí está continuando. Vinha da casa do Pai, vinha reencarnar, justamente para representá-lo no coração dos homens. Por isso, Jesus batia a mãozinha no coração de si mesmo. Mas, como nós não... Se hoje é difícil entender, imagina naquela época, e ele que tinha uma outra visão do que Jesus vinha, talvez até para essa, como é que fala? Para essa mudança, mas através do poder, né? Das organizações da Terra. Era isso que era a expectativa de todos em relação a Jesus. E até nessa hora, Jesus mostra que ele veio. Ele veio para nos transformar, né? No coração de cada um de nós. Por isso que eu falo tanto sobre isso, que precisamos trazer os ensinamentos de Jesus para dentro de cada um de nós. Mas, Silvia, mas o que essa lição tem a ver com a gente, se ele está falando com Jesus aqui? Gente, e Jesus deu o recado. E Jesus veio com uma missão, que foi nos despertar para a vida espiritual, que a vida continuava. E quantos cristãos que aceitaram isso? Quantos? Quantos foram para a fogueira? Quantos foram para o circo morrer porque acreditavam naquilo que Jesus estava trazendo? Quantos não sofreram dentro dos seus próprios lares pela incompreensão daqueles que estavam junto deles? E Jesus dizia que ele não veio para aqueles sãos, mas veio para todos aqueles que ainda não são doentes da alma, que ainda não compreendem as leis. Será que nós podemos dizer que já compreendemos as leis divinas? Quando nós nascemos, qual é o projeto de vida que nós temos para os nossos filhos? Que eles sejam bem-sucedidos, que eles tenham uma profissão maravilhosa, que eles ganhem dinheiro, que eles tenham uma casa, que eles constituam família, que eles tenham apartamento para todo lugar, que eles possam viajar para Disney o ano inteiro, que eles possam fazer um monte de coisas materiais. E o que é que nós damos para eles?
realmente de religiosidade para que eles alcancem a vida eterna, para que eles alcancem o reino dos céus. Jesus está dando uma lição para nós. Mas Jesus, Maria levava ele na sinagoga, tudo bem. E onde que nós levamos os nossos filhos hoje? Onde nós vamos para nós buscar esse conforto, esse alento, essa necessidade que nós temos de algo a mais que nos dê força para continuarmos a nossa jornada evolutiva? No templo religioso. Essa é a nossa parte nessa transformação desses espíritos que estão com os nossos cuidados. E eles faziam isso. E nós fazemos o quê? Nós levamos os nossos filhos no templo religioso quando a gente não tem nenhum outro compromisso. Porque aí tem o compromisso do futebol, tem o compromisso do balé, tem o compromisso não sei do que, e, por último, é quando dá tempo, a gente leva eles no templo religioso. O que é que nós viemos fazer aqui na Terra, gente? Jesus está falando aqui, ó. Nós viemos para transformar os sentimentos doentios que trazemos, no nosso coração, que é o que representa o espírito para o homem, para o físico. É aqui que há a transformação. Aqui é o conhecimento, aqui é a transformação. E aqui o trabalho, servir. Servir o outro nas suas necessidades, atendendo as nossas também. Então, essa lição, que se a gente ficar só lá na história, nós não saímos dela. Mas trazendo para hoje, o que nós estamos fazendo até conosco, gente? Será que nós encontramos tempo para estar no templo religioso? Olhar para dentro de nós. Mas eu não preciso de um templo religioso, eu não posso fazer por mim. Pode? Se sozinho você consegue ler, entender, refletir e enxergar o que precisa mudar e fazer suas mudanças, está tudo certo, porque não é a religião lá dentro do templo religioso. É a religiosidade que eu trago aqui. Essa que vai fazer a minha transformação. Mas eu preciso encaminhar estes seres que estão sob a minha tutela, que são os filhos. Para que eles possam, lá na frente, decidir. Aí é problema de cada um. Mas a responsabilidade que eu assumo diante do Cristo, diante de Deus, porque somos filhos de Deus e os nossos filhos não são nossos, são emprestados de Deus para nós, para que a gente possa encaminhá-los para o bem. E o próprio Evangelho fala isso, que a maior missão dos pais é levar o filho a Deus, a conhecer as suas leis e a vivenciar as suas leis na vida terrena, apesar dos nossos erros, nossos enganos. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos auxiliar esses espíritos que estão chegando para serem cada vez melhores na construção do amor neles. E para isso, para que a gente possa realmente fazer fluir e fazer sentido tudo isso, nós também precisamos nos modificar, porque não podemos esquecer que é o exemplo que vai nos levar adiante. Esta lição nos traz reflexões importantes. Por isso que eu falo, a gente precisa conhecer um pouquinho, né, dar uma passando na história, mas o importante é tirar o ensinamento da lição. O que tocou em mim, o que toca em cada um. Nós recebemos algumas perguntas, agora que eu vi a hora, né? Vamos ver a pergunta. Olha, o porquê dessas comparações entre Jesus e Augusto, Moisés, Samuel, Saul, Davi e Salomão? Glória Martins, em São Paulo, nos Jardins, em São Paulo. Olha, Glória, acho que a gente já deu uma conversada, né? Porque esses espíritos, eles vieram fazer, é bem o que Jesus fala aqui, as organizações materiais da Terra.
porque se matava pelo poder, eliminava esse porque se não servia, esse não fazia direito, e Jesus veio mostrar que cada um de nós precisa fazer a sua parte, né? Então, ele traz essa comparação porque ele não se conforma como é que Jesus, pequenino, ia conseguir fazer o que estava proposto, porque era o profeta que vinha vindo, era o salvador de todos nós. Como é que ele ia fazer isso se ele tinha nascido numa manjedoura, numa família pobre, humilde daquele jeito? Né? Então, essa comparação ele faz aqui por causa disso, porque ele não compreendia. E será que a gente compreende? Hoje, por que eu nasci pobre? Por que o outro tem tudo e eu não tenho? Tem gente que questiona isso ainda, sem compreender que em cada encarnação nós passamos por todos os processos, para que a gente aprenda a viver segundo aquela necessidade daquele momento do espírito que somos. O coração do homem de ontem e de hoje é ainda área pedregosa. Estamos em que? No momento da terraplanagem, a limpeza do terreno, na adubagem, no tempo de espera para a colheita. Isso é o Silas Augusto de Três Rios, no Rio de Janeiro. Olha, na humanidade, eu acho que ainda nós estamos na terraplanagem. Silvia, tá bom? Eu estou respondendo a sua pergunta. Eu acho que ainda estamos na terraplanagem. Agora, individualmente, cada um tem que olhar para si. Onde que eu estou neste lugar? Eu já fiz a terraplanagem? Eu já fiz a limpeza do solo, do terreno? Eu já estou adubando? Eu quero estar nessa parte que eu estou adubando já. Para colher lá na frente ainda. Mas eu já estou adubando. A colheita, gente, não é só, eu faço hoje e na próxima. Às vezes a gente vai colher o fruto de tudo que a gente já fez de bom lá na frente, porque nós temos tanta coisa ainda para resgatar do mal que deixamos para trás, que essa colheita muitas vezes nós vamos plantar hoje, e olha, ela vai ser muitas encarnações para frente. Está tudo certo. Mas eu hoje acho, por que eu acho que estou na fase de adubação? Silvia. Porque eu estou na fase dessa construção de compreensão das lições de Jesus, do Evangelho de Jesus. Com a oportunidade desses espíritos, como Humberto de Campos nos traz, de enxergar os ensinamentos, de ter uma visão ampla do que é que ele está querendo dizer com tudo isso, para mim hoje. Então, eu acho que isso é a adubação. Eu acho. Tá? Por que eu falei que a humanidade terrena ainda está na fase da terraplanagem? Porque a gente vê, em termos de humanidade, a gente vê as guerras de poder, a gente vê os conflitos, o egoísmo ainda reinando na Terra. Mas cada um, individualmente, já tem o seu próprio plantio, já tem a sua própria construção de que fase que está. Cada um tem que buscar em si onde eu estou neste momento. Pode ser que eu ache uma coisa e não seja ainda. Vou ter consciência disso lá na frente. Mas eu estou me esforçando para estar nessa fase da adubagem. Aí uma outra pergunta. Essa personagem do conto representa a madureza da espera, que no futuro de nossas evoluções, através das reencarnações, encontraremos Jesus de novo a levar sua mão ao nosso coração. A Glória está perguntando se a gente vai encontrar isso. Ela é a Glória, também é dos Jardins, aqui em São Paulo, que ela fez a primeira pergunta. Glória, eu penso que Jesus já tocou os nossos corações. Talvez ainda não tenhamos percebido, assim como Simeão, que foi tocado no coração, mas ele só foi perceber no plano espiritual. E pode ser que nós estejamos nesse projeto ainda, de termos sido tocados no coração por Jesus, mas ainda não temos consciência disso. Só vamos ter
quando voltar ao plano espiritual, que aí nós temos uma visão da nossa encarnação. Então, gente, eu acho que nós temos que olhar para o individual, porque o coletivo não dá para a gente fazer uma pontuação e falar, é isso. Porque Jesus me toca de uma maneira, como toca você de outra, como toca o Silas de outro, como toca Tavares de outro jeito. Porque cada um de nós recebe esse tocar do nosso coração que Jesus faz em nós, da sua maneira. Com as suas próprias construções que já traz nesta encarnação. Mas todos nós somos tocados. O Evangelho, ele nos toca a todo momento. Se nós tivermos ouvidos de ver, olhos de ver e ouvidos de ouvir os seus ensinamentos. Por isso a gente não pode ficar pensando lá na história. Eu preciso trazer ela para cá, como nós fizemos a reflexão hoje desta lição. Trazer para hoje, para que eu possa olhar para dentro de mim e enxergar. Jesus já tocou meu coração? Inúmeras vezes. Eu já percebi? Poucas vezes. Quando eu sei que Jesus toca meu coração? Quando ele tocou o coração do Simeão? Quando ele estava inconformado com as coisas que estavam, como as coisas estavam acontecendo com Jesus. Como que ele ia nascer numa família pobre se ele tinha tanta coisa para fazer? É a inconformação. Quando nós estamos contrariados, inconformados, revoltados, Jesus toca no nosso coração. Para que a gente compreenda o que eu preciso fazer nesse momento. Que nós não estamos sozinhos. Que com o toque do seu coração, ele está junto de nós. Que a gente tem que ter força e coragem para continuar. Não esmorecer diante de tudo aquilo que a vida nos proporciona à frente. Esse é o toque de Jesus no coração de cada um. Basta que a gente possa sentir. E esta lição, ela foi extraída do livro Pontos e Contos. Pontos e Contos. O capítulo 25. Então, assim como eu disse, nós vamos estar trazendo sempre no final a lição que foi, da onde foi extraída a lição. E vocês vão ver que nós vamos, assim, fazer uma viagem com Jesus. E é linda essa viagem. É magnífica esta viagem. Porque nós vamos encontrando Jesus em cada momento. Gente, nós estávamos lá. Eu falo isso sempre, porque nós precisamos interiorizar esse espírito imortal que nós somos. Nós estamos lá desde o início, que veio um ser humano encarnar na Terra, na era primitiva. Imagina se a gente não estava naquela época. Podia ser que nós não estivéssemos ali em volta de Jesus, porque nem tínhamos condições para isso. Mas estávamos na Terra, encarnados em algum lugar. Mas as vibrações de Jesus, elas não se restringiram àquele lugar que ele estava. Ali ele conviveu, ali ele veio para transformar, ali ele veio para modificar, ali ele veio para ensinar, mas aquela vibração de Jesus se expandiu pelo planeta todo. Tanto que a transformação da humanidade veio dali. Então, que nós possamos cada vez mais buscar nesses ensinamentos que são trazidos de uma maneira tão maravilhosa e tão assim envolvente para todos nós, que nós possamos olhar isso como oportunidade bendita, como assim oportunidade de estarmos próximos de Jesus todos os dias da nossa vida, porque Ele está em nós, assim como Deus. Nós não somos centelhas divinas. Deus não pôs a sua centelha em cada um de nós. E Jesus está no nosso coração.
Basta que a gente queira ver, basta que a gente queira ouvir e basta que a gente acredite. Porque não é só eu preciso ver para crer, eu preciso sentir Jesus, sentir os seus ensinamentos, sentir a grandiosidade desse Espírito, da missão desse Espírito junto a nós. Quando ele esteve aqui e hoje, cuidando de todos nós, governando esse planeta maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de reencarnar. Então, meus amigos, o convite fica para todos nós, que a gente possa aproveitar essas lições lindas e a forma como esse Espírito querido que é o irmão X nos traz, para que a gente possa sentir Jesus, porque o que eu sinto quando eu leio essas lições de Humberto Campos é o quanto ele sente Jesus, o quanto ele vibra e traz Jesus para nós de uma maneira perto. Eu posso, eu sou oportunizado a isso todos os momentos da minha vida. Então, meus amigos, vamos, aqueles que se interessarem de ler a lição, se não for com esse livro, naquele livro, no Pontos e Contos, para que a gente possa refletir cada vez mais qual é a nossa finalidade na Terra. E agradecer a esse Espírito querido que é o irmão X, por tudo que ele tem feito por nós, trazendo lições tão maravilhosas. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie e, acima de tudo, que nós possamos senti-lo no nosso dia a dia, batendo com a mãozinha no nosso peito, falando, eu estou aqui. Por você. Por cada um de nós. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Até lá, gente. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.